E agora a gente resolver o mesmo escoamento, porém em regime turbulento. Tá? Então, vamos desenvolver isso. Ver se conseguimos desenvolver na aula de hoje ainda. Para escoamento turbulento. Então, é a mesma camada de mistura temporal, porém, para o regime turbulento. Então, o modelo é o mesmo, modelo físico. O esquema da função U de Y, F e F' é o mesmo da proposta precedente. O modelo matemático agora envolve a filtragem daquela equação. Eu tinha du dt igual a ni d2u dy2, mas nós temos que guardar o termo tal xy dy, onde tal é igual a menos u' v' barra. Porque agora é regime turbulento. E nós vamos considerar ainda uma hipótese, que é o processo difusivo molecular é muito menor que o processo difusivo turbulento. Processo difusivo turbulento. Portanto, a gente vai desprezar esse termo, sobra então esta equação diferencial parcial. E agora nós vamos usar para modelar o tal, que é a correlação entre as flutuações, uma componente do tensor de Boussinesq-Reynolds. Nós vamos usar o modelo do comprimento de mistura de Prandtl. Então, está aqui. Tal vai ser Nt du dy, onde Nt é Lm ao quadrado du dy, a norma, vezes du dy. E aí nós vamos fazer a seguinte análise. Observem que o du dy, a norma de du dy, é naturalmente algo sempre positivo. Mas, se nós olhamos lá o nosso escoamento, vamos pegar lá o perfil de velocidade num dado tempo t. Observa, aqui está a coordenada y. Então, o du dy para a camada de mistura a primeira derivada da du dy, ela será positiva. Olha lá, ó, a primeira derivada. Aqui eu tenho um dado valor positivo. Aqui eu continuo tendo um valor positivo. A primeira derivada é decrescente, tá? Mas ela é sempre positiva. A segunda derivada é que é negativa. Então, a primeira derivada é sempre positiva. Logo, pessoal, para esse escoamento, eu posso igualar a norma da derivada pela própria derivada. Por quê? Porque eu garanto que isso aqui é sempre positivo quando eu desloco em y. É sempre positivo. Então, não preciso guardar a norma. Fica du dy, simplesmente. Por que é bom fazer isso? Porque aparece agora o du dy ao quadrado. Né?
Então, o tensor vai ficar LM du dy, tudo ao quadrado, porque o LM já estava ao quadrado. Então, está aqui o modelo do comprimento de mistura de Brandt para uma camada de mistura temporal turbulenta. Se eu agora substituo isso lá na minha equação diferencial, eu obtenho, então, esta equação. Du dt, du barra, é médio, Lm ao quadrado, dy de du dy ao quadrado. O Lm está multiplicando a derivada, né, pelo lado de fora. Ele não está dentro. Quer dizer, eu posso até, como ele está ao quadrado, sim, mas eu não posso passar ele para dentro porque ele pode mudar com y, né? O Lm é uma função de xy. Então, Lm ao quadrado, ddy, du dy ao quadrado. Esta é a equação diferencial do escoamento turbulento. Camada de mistura temporal. Quais são as condições de contorno? Primeira condição inicial é o nosso zero. Em delta sobre 2, nós vamos agora fazer uso de uma condição que não é assintótica. Eu vou dizer que é exatamente o 1. Ou seja, eu vou fazer o seguinte. Esse traço aqui está confundindo. Então, vamos desenhar aqui, olha, a coordenada y. Aqui está a origem. Aqui está o 1, o 1, o 2, o 1 e o 2. Aqui é o ponto de inflexão. Então, aqui, olha, tem o comportamento assintótico, o 2 e o 1. Então, em delta tem uma diferença de 0,01. Mas nós vamos impor que o perfil vai morrer em 1. Se eu amplio isso aqui, eu vou obter o seguinte. Vai fazer isto. Aqui está o 1. E eu vou matar esse perfil exatamente aqui. Observe que aqui tem uma derivada diferente de zero, mas aqui passa a ter uma derivada nula. Então, essa função, quando eu uso essa condição igual ao 1 e não 0,99, a função que eu vou obter, ela é contínua, mas a sua primeira derivada é descontínua. Então, ela não pode ser dita analítica. A função do laminar, ela é analítica, porque ela tem todas as suas derivadas contínuas. Ela é analítica. Lá eu denominei contínua, mas eu poderia ter dito, ela é contínua e é analítica. Essa que nós vamos obter aqui, ela é contínua, mas não é analítica, porque a primeira derivada é descontínua em y igual a delta sobre 2. Olha, a derivada também du dy em y igual a delta sobre 2, y igual a delta sobre 2, nós vamos dizer que é zero. Ou seja, que você já atingiu a assíntota. Observe que isso aqui é nós estamos forçando. Porque em delta sobre 2, eu tenho essa derivada. Ó. Tá? Mas eu estou forçando dizendo que ela é zero. Ou seja, eu estou forçando a que a função termine ali. E o barra em y igual a zero é o próprio o médio. Certo? Porque aqui eu estou no meio do domínio. Então, aqui, quem é
de 0 vai ser o 1 mais o 2 sobre 2. E isso é o barra. Está lá. Então, eu tenho 3 condições. Por quê? Eu tenho uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Observa que eu tenho uma derivada segunda. Eu preciso de 2 condições de contorno. E eu estabeleci mais uma, que é para determinar a eventual constante que vai aparecer usando a função de similaridade. Bom, pessoal, então, o LM, como estabelecido anteriormente, vai ser um beta vezes o delta. Beta vezes o delta. O coeficiente beta deve ser determinado, por exemplo, por um experimento material. Seja por experimento também computacional. Pode ser também via simulação computacional direta. Simulação computacional direta. Bom, então nós vamos pegar o LM que aqui aparece e utilizar o modelo beta vezes delta. Agora, vamos deduzir o nosso modelo matemático diferencial ordinário usando teoria de autossimilaridade. Então, novamente, o eta é y sobre delta. Nós vamos usar a mesma proposta precedente. Aqui, o barra é o barra minúsculo, é o barra que é a média, a semidiferença e o f de eta. Bom, mas o escoamento é turbulento agora. Eu propus uma mesma f de eta, mas a f de eta vai ser determinada, e nós vamos ver que ela não vai ser a mesma do escoamento laminar. Naturalmente, porque agora é turbulento. Ela vai ser diferente. A solução para o escoamento turbulento não pode ser a mesma que laminar. Então, nós repetimos o processo, pessoal, que a gente fez lá para o escoamento laminar, e chegamos, observe que eu preciso da função du dy, depois eu elevo isso aqui ao quadrado e faço a derivada de novo em y. E aí eu chego a esse resultado. Quando eu manipulo os termos, eu chego a essa EDO para F. F', F duas linhas, mais esse coeficiente, eta F' igual a 0. De novo, a proposta é que o F seja uma função só de eta. Seja uma função só de eta. Portanto, o que está dentro do quadrado tem que ser uma constante. Está lá. Isto nós chamamos de A0T, A0 turbulento. Então, delta de T vai ser 2 útil, beta ao quadrado, A0T, logo, o delta de T vai ser KT. De novo, a constante de integração foi determinada com aquela condição delta de 0 igual a 0. Então, a constante de integração é nula também. E chegamos, então, à lei de potência para o delta. O delta vai mudar com T elevado a 1. E o KT depende do A0T. Então, o A0T vai ser determinado usando uma das condições de contorno. Ok? Ok, professor. De novo, se a gente faz a análise por lei de potência, nós vamos chegar a essas relações, o que vai nos fornecer que o delta vai mudar, né? O P igual a 1, portanto, o delta vai mudar linearmente com T. Linearmente com T. Bom, reescrevendo então a nossa equação diferencial para F. F', F duas linhas, mais A0T, eta F' igual a 0. E para completar o modelo ordinário, nós temos que estabelecer as condições de contorno para F.
fazemos um procedimento parecido que nós fizemos para laminar, chegamos aqui, f de eta igual a meio igual a 1, porque nós não usamos a hipótese de comportamento assintótico, f' em meio é 0, e f em eta igual a 0, igual a 0. Então, tá aí, 3 condições de contorno, nós precisamos, na verdade, de 2, só que tem uma constante de consistência que precisa ser determinada. Bom, pessoal, se a gente pega o f' lá e coloca em evidência, né, porque lá tinha f', f2' mais a 0 eta, f'. Coloquei o f' em evidência, igual a 0. Então, essa EDO tem duas soluções. Pode ser decomposta em duas equações. Se f' for nula, satisfaz. Está aqui. É uma possibilidade. Ou então, f2' mais a 0 eta igual a 0 é a outra possibilidade. F' igual a 0 não nos leva à solução consistente. Tá? Porque vai dar, se f' é 0, f é uma constante. E isso não nos atende. F igual a constante não representa um escoamento turbulento. Então, nós vamos integrar a segunda. Integramos, ela dá uma integral bem simples. Vai dar f de eta igual, basta separar as variáveis, A0t eta ao cubo sobre 6, mais A1 eta, mais A2, que são as constantes de integração. Uso as condições de contorno, que eu determino A2 igual a 0, e determino A1 igual a 3 e A0t igual a 24. Portanto, f de eta menos 4 eta ao cubo mais 3 eta. Está aí a f de eta. Observe que curioso é que a integração para o escoamento turbulento foi bem mais simples que a integração para o escoamento laminar. Tá? Bem mais simples. Pouco conflitante com o que a gente espera. Tendo A0L, eu determino quem é o KT. KT é 48 beta ao cubo útil, onde o beta vai ter que ser determinado de forma experimental. A gente utilizou dados para a camada de mistura espacial. Pegou 007, que está lá naquela tabela inicial que a gente mostrou. Então, nós chegamos finalmente a que temos a expressão para o beta, para o delta, delta completamente determinado. E temos a expressão para o U. Vai ser U barra útil, 3 eta menos 4 eta ao cubo. Substituindo eta por y sobre delta e tendo delta, chegamos então à expressão U barra sobre U grande barra, a média, vai ser 1 mais útil sobre U barra, 3y sobre delta menos 4y sobre delta, onde delta é dado por essa expressão. E o beta é uma constante. Então, a solução está completamente determinada. O U muda com y e com o tempo. Essa é a solução para uma camada de mistura temporal em regime turbulento. Tudo bem? Interessante. Sim, tem pergunta, Thales? Não, eu ia desmontar só para falar que tá tudo bem. Tá ok, beleza. Interessante notar, pessoal, que como a tensão, a componente do tensor de Boussinesq-Reynolds é modelado dessa forma, e agora eu tenho U barra contínuo, eu faço essa derivada, e eu obtenho a solução contínua também para essa componente do tensor de Reynolds. Tá lá, ó. O D, o dy foi dado por isso, né? E aí a gente obtém também a solução contínua para o tensor
para essa componente do tensor de Reynolds. Está aqui a solução. V' barra é beta ao quadrado, motivo ao quadrado, 3 menos 12 eta ao quadrado. Então, nós temos como fazer comparação, né? Se você quer validar alguma coisa, alguma rotina que você implementou, algum modelo de turbulência, você pode comparar com o modelo contínuo. Tá? Você tem a solução para todo o espaço e o tempo.